na época em que a lei de Moisés estava de pé. Mas havia um tempo em que Jesus apontava que esse tempo seria diferente. Por isso que lá em João capítulo 4, versículo 24, eu vou ler com vocês. Deixa eu tirar aqui a foto das abençoadas e colocar o texto aqui. Olha. João capítulo 4, versículo 24. Haveria um tempo que seria um tempo o quê? De adoradores que adorariam o Pai o quê? Em espírito e verdade. Mas por que que naquela época de Jesus não havia chegado esse tempo ainda? Por quê? Porque quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, houve uma consequência daquilo que Adão fez. E isso passou a toda a carne. O quê? A transgressão de Adão passou a toda a carne. Por isso que todos pecaram. E, na verdade, quando Adão praticou aquilo ali, ele matou a todos. Porque, vocês lembram em Gênesis, quando Deus falou a Adão, de tudo você pode fazer, só não toque ali, porque se você tocar, você vai morrer. Não foi isso que Deus falou? Mas Adão não morreu carnalmente. Mas o que morreu então? O espírito dentro de Adão. Então o espírito dos filhos de Deus, quando habitaram em um corpo de carne de Adão até Cristo na cruz, estavam mortos. O André, isso tem na Bíblia? Tem. Está lá em, se não me engano, é Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está aqui, eu vou botar para vocês. Eu separei esse texto aqui. Vamos ler todos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Está aqui, achei. E diz: por isso, como por um só homem, quem é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, a partir desse momento, a carne, ela continuou viva, mas o espírito estava morto. Então, era preciso fazer algo para que o homem, para que o filho, para que Deus tivesse comunhão de novo com os seus filhos. E também os seus filhos tivessem comunhão com Deus. Aí Deus fez o quê? Deus criou a lei de Moisés para que o homem cumprisse e assim pudesse ser restituída a sua comunhão. E enquanto o homem estava com o seu espírito morto, a carne viva, precisou Deus vir habitar aqui entre nós. Por isso que diziam que o templo era a casa do Senhor. Não era assim que o salmista Davi falou? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era isso? Porque era a casa do Senhor, a Shekinah, que não tem na Bíblia. Mas o que era a Shekinah? O que quer dizer essa palavra em hebraico? Que é a glória de Deus. É Kabod. Kabod representa a glória de Deus. Estava ali, naquele lugar, dentro do templo. Por isso que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar, onde representava a presença de Deus, e ali fazia expiação dos pecados do povo, para o povo voltar à comunhão. O povo estava sem pecado e voltava à comunhão com Deus. Porque Deus não tem parte com o pecado. A carne humana, ela não foi feita para receber a Deus. Então existiu isso. Amados, a Bíblia fala de 2 pactos. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala de 2. A Bíblia não fala de 3, 4, como estão inventando aí. A Bíblia fala de 2 pactos. Um pacto para a carne e um pacto para o espírito. O pacto da carne acabou e agora estamos no pacto do espírito. É por isso que tem certas coisas que hoje o sistema religioso prega que é errado. Um espírito não precisa de jejuar. Um espírito não precisa de se batizar, não precisa disso. Isso ficou lá atrás, no ministério da morte, ministério da lei de Moisés. Mas o homem trouxe para esse lado. Vocês estão entendendo, amados? Olha, amados, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele disse, consumado está, aconteceram 3 coisas em relação aos filhos de Deus. Número 1, presta atenção no que eu vou falar. Número 1, a ressurreição dos espíritos que estavam mortos. Então vamos imaginar que na linha do tempo, aqui é a cruz e ressurreição. Daqui para cá é a lei de Moisés. Daqui para cá, a graça. Daqui para cá, quando Cristo morreu e ressuscitou, todos os filhos de Deus que habitavam nesse período, que estavam com o seu espírito morto, que morreram na segunda morte, morreram tanto na carne e seus espíritos já estavam mortos. Estavam mortos 2 vezes.
A segunda morte. Quando Cristo veio aqui, o que ele fez? Ressuscitou os espíritos dos filhos de Deus. Esse foi um dos efeitos, tá? Então todos os filhos de Deus ressuscitaram nesse período. André, e aqueles que nasceram depois da cruz? Esses já nasceram com o espírito vivo, vivificados. Beleza? Então, antes da cruz, espírito morto, carne viva. Depois da cruz, carne morta, espírito vivo. Aqui tinha que ter o templo, a casa de Deus, Deus habitando com o homem na carne. Por isso que a lei era para carne. Se você pegar todas as ordenanças da lei, é para carne. Aqui não, aqui é no espírito. Por isso que não jejuamos, por isso que não ceamos, por isso que não batizamos. Porque isso é para carne, era para ter ficado lá. Agora, houve também aqueles que viveram antes da cruz, atravessaram a cruz e vieram para esse lado. Esses também tiveram seus espíritos ressuscitados. Por isso que tem uma passagem lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que antigamente, abençoados, eu achava que essa passagem ela tinha nos alcançado, mas não, está aqui, olha, que diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aí estava falando desse povo que viveu antes da cruz. Então, quando Cristo morre e ressuscita, um dos efeitos é isso aí, olha. Ele transportou, tirou lá do reino, né, do império das trevas. O que é o império, a potestade das trevas? A lei de Moisés. Então vocês veem, abençoados, é por isso que nós hoje, nós estamos, não vou dizer que nós estamos reformulando nada, nós estamos pregando a verdade. Estamos pregando dentro do pacto certo, para que você entenda. Entendeu, meu amigo? O terceiro aspecto da morte e ressurreição de Cristo foi dar luz aos espíritos dos filhos de Papai Deus, que nasceriam depois da cruz. E depois do ano 70, né, porque esse ano 70 foi um ano de muito simbolismo para todos nós. Por quê? Porque ali no ano 70, quando Ciro, o general Ciro, né, se não me engano é general Ciro, né, ele que tipificava Cristo, ele invadiu Jerusalém e colocou tudo no chão, inclusive o templo de Herodes. Quando o templo de Herodes veio abaixo, estava encerrando um pacto e começando outro de vez. A partir daquele momento, os pactos já não se cruzavam, porque durante 70 anos os pactos se cruzavam. Então, nesse momento, ainda se fazia muita coisa da lei. Foi por isso que os primeiros pais da igreja, eles entenderam que esse período de 70 anos, onde os discípulos de Jesus de Nazaré batizavam, onde inclusive Paulo batizou, Paulo jejuou, quando houve tudo isso, era porque os dois pactos estavam se cruzando na linha do tempo. E isso foi até o ano 70. Porque o templo estava de pé. O templo, se o templo hoje estivesse de pé, tudo isso estava sendo feito. Porque ele era o maior símbolo do antigo pacto. Foi por isso que ele teve que vir abaixo. Entendeu, abençoado? Então, a partir desse momento, a carne estava morta e o espírito vivo. E o que faz essa igreja pregando para a carne? E o que faz? Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, nós vamos ler, Paulo falou o que falou aqui, olha. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Está aí, olha. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que faz esse povo se batizando, o que faz esse povo jejuando, o que faz esse povo ceando, o que faz esse povo dando um duro trato no corpo, procurando santidade de corpo, não podem agradar a Deus. Porque se Deus for considerar a sua abstinência, vai ter que considerar a sua falha. Aí é o problema. Vai voltar a lei. Mas diz ali, ó, vós, porém, vós, meus irmãos, vocês não estão na carne, mas no espírito. Por que vocês hoje têm a certeza que não estão na carne? Porque vocês estão entendendo o que eu estou falando.
Aí Paulo fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não estamos mais na carne, sim no Espírito. Por que não podemos mais estar na carne, André? O verso 10 responde. Vamos ler verso 10? Romanos 8, 10. Tremendo isso aqui. E diz, ora, se Cristo está em vós, o corpo, olha aí, em verdade o que? Está morto. Cristo está em você, meu irmão? Então o seu corpo está morto. Mas o Espírito vive pela justificação de quem? De Cristo. Essa é a prova que após a ressurreição, os nascidos dali em diante estariam o quê? Vivos no Espírito. E na carne? Mortos. Por isso que a tua carne não tem representatividade nenhuma com Deus. Tem para a sociedade. Você não deve andar de qualquer maneira. E isso é uma obrigação social. Você quer viver bem em sociedade, quer ter a sua vida aí preservada, a sua liberdade, cuida da tua carne. Mas dizer que isso aí tem alguma coisa a ver com santidade com Deus, não. Porque se você pensa assim, você está na carne. E para quem tem dúvida, né? Se Cristo está em você mesmo, abençoado, vamos ler aí, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, você tem dúvida? Tá aí, ó. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você tem dúvida? O que está escrito aí? Você está juntado com quem? Com o Senhor. Então você é o quê? É o mesmo Espírito com Ele. E depois tem um outro verso aqui também, tá? Se você ainda tem dúvida, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então, amados, nós, na verdade, estamos mortos para a carne, para o corpo, mas vivos em espírito, para Deus. Por isso que os verdadeiros adoradores só iriam adorar a Deus em espírito e verdade. Então, para completar essa história toda que eu estou contando para vocês, é que de Adão até Jesus, de Adão até Jesus, até na cruz, é a sua ressurreição, o espírito dentro do homem estava morto. Portanto, todo ponto de contato de Deus com seus filhos se dava o quê? Através da carne. Porque a carne estava viva. Mais uma vez falo, por isso que a lei de Moisés era para a carne. Faça, não faça, coma, não coma. E depois da ressurreição, André, de Cristo, mudou. Porque Cristo veio para mudar o mundo, para trocar a chave, abençoado. Porém, nós estivemos em um lugar que chamaram falsamente de igreja. Não nos deram o que era a igreja de verdade. Nos ensinaram um falso movimento, dizendo que ali era a igreja, somente ali. Tem um louvor, que é do Sistema, que vocês conhecem muito bem. Ele é até muito bonito, melodiosamente, mas a letra é terrível. Diz, na casa de meu pai. Aí fala um monte de coisa, na casa de meu pai. Fala um monte de coisa, milagre, não sei o quê. Mas será que ali naquele lugar, na casa do meu pai, aí fica, o que é a casa do meu pai? A casa de meu pai é assembleia? A casa de meu pai é metodista? Não, abençoado. A casa de meu pai é o meu espírito. Aqui é o templo do Espírito Santo. Está entendendo? Então, meus amigos, na carne, você não pode servir a Deus. Deus não aceita a tua carne. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Deus não aceita a tua carne. Está aí, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está vendo? Por isso que Deus não aceita a tua carne. Deus não aceita o teu sacrifício. Então, quando Jesus trocou a chave, quando Jesus trocou o miolo da chave, ele trouxe o que? Vida ao Espírito. E o que aconteceu? Entramos em um tempo em que os verdadeiros adoradores podem adorar ao Pai o que? Em espírito e em verdade. E hoje quem transforma uma carne imunda em uma carne que se dá para viver é o Espírito, e não o contrário. A carne não tem condições de mudar o Espírito, mas o Espírito tem condições de mudar a carne. Já falei isso outras vezes aqui. Por isso nós vivemos uma lei espiritual.
A lei não é mais escrita em letras de pedra, mas a lei é do Espírito. Onde está escrito isso, André? Romanos capítulo 8, versículo 2. Todo mundo conhece esse versículo aqui. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus veio substituir, Jesus veio trocar a chave da carne para o Espírito. Só que hoje aqueles que ainda insistem em dizer que aquele lugar ali é a casa do Senhor, eles estão errados. Eles inverteram as coisas. Por isso que lá eles pregam que um suquinho de uva, né, e um pedacinho de pão tem um poder de transformar as pessoas. Eles ensinam que um banho de batismo, que eles falam, tem um poder de matar o velho homem. Eles dizem que se você ficar um pouquinho sem comer, você está matando a carne. Mentira! São maldosos, pervertidos. Por isso, construíram catedrais e colocaram um Deus lá dentro, que é chamado de pastor ou padre. E lá essas entidades mandam e desmandam. Eles dizem que tem a chave do inferno, do céu. Eles falam que tem. Eles dizem que vocês, sem eles, não há Deus para vocês. Vocês estão perdidos. São presunçosos. Eles dizem que têm autoridade sobre a vida de vocês. Então eu vou dizer para eles, esses que se colocaram como autoridade na vida de vocês, já foram, não são mais. É isso que está acontecendo, meu irmão. Porque hoje o povo, Deus está abrindo os olhos do povo. Aí quando vem aqui cair nesse canal de paraquedas, o que esse cara está falando? É verdade, né? Amados, e vocês acham que eu estou preocupado? Quem vai guiar esse povo que está saindo de lá? Amados, com certeza não sou eu. Quem guia o povo de Deus é o próprio Cristo, dono de tudo e de todos. E quer melhor cuidado do que esse? Quer melhor cuidador do que esse? Vocês acham que eu ia cuidar? Se Deus não cuidar da minha vida, eu vou cuidar da sua? Só que eles lá falam que são melhores que Cristo para conduzir esse povo. Então, amados, estamos entendidos? Porque antes tinha que haver todo aquele cerimonialismo, né? Templo, paramento, Páscoa, abluções com água, casa terrena, como o Senhor falou, casa